Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Previcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Meu nome é Danilo Schettini, advogado já há 18 anos aí no Direito Previdenciário e hoje vou entrevistar uma pessoa incrível. Aqui no Previcast você fica por dentro dos bastidores do Direito Previdenciário, conhece como pensam médicos, peritos, servidores da Justiça, do próprio INSS e utiliza todo esse conhecimento aí na sua advocacia. Também você fica sabendo como advogados de alta performance, como é o advogado que a gente vai conversar hoje, consegue alcançar os seus resultados. Então vem com a gente, aproveita e segue aqui o nosso canal, se inscreve para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente tem passado aqui. Assista os vídeos anteriores, já conversei com médicos peritos que deram dicas sensacionais, eu apliquei no meu escritório e mudei os resultados em relação aos benefícios por incapacidade. Então você que está revoltado aí com os laudos médicos, vai lá ver, conferir o que os médicos peritos estão falando e como eles estão avaliando. Também conversei com servidores aqui da Justiça, então tem servidores do INSS, então tem conteúdo bem legal também aí para te ajudar nos processos administrativos. Beleza? Você pode utilizar aqui o nosso saque, pois ele chama comentários. Comenta aqui o que você achou desse episódio, dos episódios anteriores, o que está achando do Previcast. É importante entender aí o seu feedback para que a gente consiga fazer realmente episódios cada vez mais conectados com você. Afinal, como eu disse no início, esse Previcast, ele é nosso, ele é da comunidade previdenciária, tá bom? Como é que você pode ajudar a gente a crescer mais? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, é importante, nos grupos de WhatsApp com previdenciaristas. Permita que outros advogados também tenham acesso a esse conhecimento. Aqui a gente trabalha uma espécie de benchmark, veja, a gente tem uma curva natural de aprendizado que acontece na medida em que a gente vai acertando e vai errando na vida. Aprenda com erros e acertos de profissionais que já estão no mercado há bastante tempo aí atuando, já viveram bastante coisas. Eu, por exemplo, estou há quase 20 anos aí, então já vi bastante coisa. Quero compartilhar um pouquinho dessa experiência aqui com vocês e tenho certeza que o meu convidado de hoje, que é um cara que manja muito, muito mesmo, tanto do direito previdenciário, ele tem uma atuação também junto à OAB, ele vai conseguir compartilhar com vocês aí também conteúdos bastante relevantes, tá bom? Bom, sem mais delongas, passo a apresentar ele, é um cara incrível bom, não vou nem fazer muita apresentação, vou deixar ele dizer pra gente todas as atividades que ele desenvolve. Doutor Aldo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Doutor Danilo, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito honrado e fiquei impressionado com a estrutura que você tem aqui. O podcast é de um nível altíssimo e acrescenta muito para a comunidade previdenciária. A gente precisa de informação, precisa de estudo para se desenvolver cada vez mais. Então, parabéns pela iniciativa, muito obrigado, né? Me senti realmente muito honrado de estar aqui e estamos aqui para bater um papo, para conversar sobre Previdência Social, INSS, enfim, direito previdenciário, sobre a vida de um modo geral, né? Show de bola, show de bola. O doutor Aldo realmente é um querido, né? Um querido da advocacia, tem colaborado muito, né? Tem feito parte aí da OAB, realmente tem sido um cara ativo, ajudando realmente a advocacia previdenciária. Aliás, conversei outro dia aqui com o doutor Sérgio Reis Guzmão, um cara incrível também, e ele falou uma coisa bem legal, né? A advocacia ela é muito unida, a advocacia previdenciária ela é muito unida. E o doutor Aldo é uma dessas pessoas que ajuda realmente a unir a advocacia, né, proporcionando também conhecimento e eventos para que realmente a advocacia se desenvolva. Doutor Aldo, além de advogado, previdenciarista de altíssimo nível, quais são as suas outras atribuições hoje? O que mais que você faz além da própria advocacia? Bom, eu agradeço, né, pelo altíssimo nível. A gente procura exercer com muita ética, com muita dedicação e profissionalismo a advocacia previdenciária. É uma advocacia muito técnica, né, Danilo? Então, a gente tem que estar cada vez mais a par das novidades. Cada dia é uma informação nova. Ontem a gente já teve uma situação nova aí que provavelmente conversaremos ao longo do nosso papo na questão da revisão da vida toda. Então, a gente tem que estar antenado. Todo dia, quando eu acordo, eu abro o WhatsApp, já vejo ali portaria, já vejo decreto, instrução, alguma coisa, alguma normativa do INSS, né? Então a gente tem que estar muito ligado. Eu tenho outras atividades.
não me dedico exclusivamente à advocacia. Eu sou também corregedor da Secretaria Municipal de Segurança de São Caetano do Sul. Então, eu cuido ali dos processos disciplinares da GCM. A gente cuida dessa parte lá, é uma atividade que demanda muita atenção e muito cuidado também, porque a gente lida com vidas, assim como o direito previdenciário, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente procura exercer com muita parcimônia, com muita serenidade. E, além disso, agora eu sou presidente do Rotary Club de São Caetano do Sul. Então, a gente tem ali uma série de projetos, de ações que a gente realiza junto ao nosso clube para desenvolver a comunidade e realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu acho que tudo isso parte do direito previdenciário. Quem está no direito previdenciário tem alguma coisa a mais, né? Porque é um direito extremamente, um cunho extremamente social. A gente lida com pessoas que às vezes não têm mesmo o que colocar num prato de comida, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande e eu acho que quem está nessa área realmente tem esse viés social muito forte dentro de si. E isso foi um start para mim, dentre várias outras vertentes sociais aí que acabaram surgindo ao longo da minha vida, né? E então, assim, hoje eu me divido entre essas 3 atividades. Eu tenho que me desdobrar, porque eu fico ao longo de todo o dia lá na corregedoria, né? E como a gente tem uma atuação política lá em São Caetano, isso também demanda muito tempo. A gente tem algumas atividades da prefeitura que tem fora do horário normal. E à noite eu costumo me dedicar, quando eu consigo, eu me dedico ao escritório. Graças a Deus hoje eu tenho uma advogada que me ajuda muito, né, que trabalha junto comigo. Então eu passo muita coisa para ela, uma pessoa com quem eu já trabalhei também muitos anos, uma pessoa de extrema confiança e também que tem um conhecimento técnico muito bom. Porque a gente sabe que também no direito previdenciário existem alguns aventureiros, né? E se a pessoa não está mergulhada mesmo de cabeça, ela vai se atrapalhar aí no meio do caminho. Então eu tenho essa pessoa que é uma pessoa extremamente dedicada e que trabalha junto comigo e me ajuda a deixar tudo em ordem aí para a gente caminhar e prosseguir e fornecer o máximo de um serviço de alta qualidade pro cliente, né? Bacana, interessante, porque é exatamente isso, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Não consegue, precisa realmente de pessoas, aliás, é uma dica aí, né? A gente precisa de pessoas para poder nos auxiliar. Veja, o Dr. Aldo, ele tá realmente em 3 frentes interessantes, né? 3 frentes interessantes aí, consegue dar conta, mas não faz nada disso sozinho, né? Tem equipes aí realmente apoiando e auxiliando em cada um. Tá mais acho que, e esse geralmente é o nível de quem realmente está crescendo, é o nível de pensar, né? Você está muito mais no pensando e tomando decisões ali, direcionando, acho que, essas 3 áreas, né? Seria mais ou menos isso. Eu queria que o doutor contasse pra gente aqui, pra quem está nos assistindo, como é que você começou no direito e como é que você veio parar no direito previdenciário. Como é que isso aconteceu na sua vida, doutor Aldo? Olha, eu costumo falar que o direito previdenciário não é a gente que escolhe, é ele que escolhe a gente, né? O direito previdenciário que nos escolhe. Assim, quando eu entrei na faculdade, eu estudei na Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, eu entrei em 2001, eu tinha 20 para 21 anos. E o meu pai é advogado, aposentado, ele se aposentou como procurador da Unicamp, mas ele, né, sempre esteve atuando na advocacia, só que em outra área. E eu acabei trilhando o caminho dele, né? Para mim foi meio que natural seguir o caminho da advocacia. Até eu lembro que quando eu fui prestar vestibular naquela época, né, que você tem que definir o que você vai fazer pro resto da sua vida, eu acho isso meio que absurdo, com 16, 17 anos, você tem que tomar essa decisão. Eu fiquei em dúvida entre o direito e a psicologia. Eu gostava muito de psicologia também e eu fiquei em dúvida. Aí eu acabei pendendo para o direito justamente por conta dessa questão familiar mesmo. Meu pai sempre foi um espelho para mim. E eu vejo que também você tem essa parte na família também, né? Que é muito importante a gente ter alguém em quem mirar ali, né?
Aliás, sua mãe, uma simpatia. Parabéns aí, fiquei muito feliz de conhecê-los. Cara, eu vou te falar que minha mãe é uma parceira, aliás, 2 episódios antes desse, eu entrevistei ela, né? Então, quem quiser conhecer a doutora Valéria, tem um episódio dela e é bem legal. Cara, eu brinco que é uma parceira, né? É uma Puxa. parceira de vida, assim. A gente, desde sempre, ela me levava quando pequenininho, a gente teve uma vida difícil, né? Não foi fácil, não. Então, a gente ia vender rifa na rua, sabe? Rifa de cesta básica, para poder trazer as coisas para casa. Ela sempre me levou desde pequeno, me ensinando a trabalhar. Eu já aprendi um pouquinho a vender desde cedo, me considero realmente um vendedor, né? Eu acho que a própria advocacia em si, ela está muito ligada à ideia de venda, né? Você vende uma ideia, um argumento, né? Você está persuadindo o tempo todo. E muito disso eu aprendi com ela na base, né? Então a parceira está comigo o tempo todo, minha sócia, minha amiga, minha mentora, minha conselheira. Cara, toda vez que eu tenho dúvida, algum problema, eu falo com ela. Então realmente é incrível. Imagino que deve ter sido assim com o seu pai, por isso você nesse espelho aí veio para o direito. Mas ele não era do direito previdenciário. Não. Ele era procurador, você falou. Isso, ele sempre atua nessa área de direito público, direito administrativo, e também ele atuou como procurador da Unicamp por muito tempo, até ele se aposentar. E depois que ele se aposentou, ele continuou advogando por um tempo, e hoje ele está com 71 anos, minha mãe tem um restaurante, e ele mais ajuda a minha mãe lá no administrar, cuidar do restaurante, do que efetivamente advogar. Advogar ele já está cada vez mais pisando no freio mesmo. Mas você vê, e você falou, né, que é importante a gente ter pessoas para nos, né, nos ajudando. E quando a pessoa é da família, é mais fácil, né? Porque o laço é mais forte. Confiança. A confiança, isso tudo é essencial. Então, eu vejo que você tem isso da sua mãe, eu tenho no meu pai, tenho na Lilian, que está aqui com a gente também, que também é advogada, só que ela atua na área criminal, mas ela também é uma grande parceira, que às vezes me ajuda muito. Então, a gente precisa ter pessoas, e principalmente pessoas de confiança, do nosso lado. Fundamental. Então, isso naquela época, para mim, foi o que pesou. Eu acabei seguindo para o direito e nunca tive dúvida da minha escolha, né? Eu sempre acabei seguindo, como meu pai já estava no meio, desde o primeiro ano eu já comecei a estagiar. Então, naquela época, até meu pai ele era diretor jurídico do SEMASA, que é a Água Saneamento de Santo André, né? E então meu pai sempre me ajudou a me encaminhar aí para estagiar. Então desde o primeiro ano eu acabei estagiando. E quando foi por volta do terceiro ano da faculdade, eu acabei indo para um escritório que atuava nessa área, área previdenciária. E desde então eu nunca mais larguei, né? Isso então foi mais ou menos Você era estagiário lá? 2003, sim. 2003, mais ou menos, faz 20 anos. Você começou fazendo o que lá? Assim? Eu começava fazendo serviço de fórum, que hoje quase não existe. Não tem. Na época, os processos ainda eram físicos, né? Então a gente ia muito pro fórum. Aí quando saía... Quando que era isso? 2003, mais ou menos 2003. Ia pro INSS? Ia pro INSS. Chegou a pegar fila do INSS? Cheguei a pegar fila de madrugada. Cheguei. Hoje em dia, né, o pessoal tem o meu INSS, tem o INSS digital da OAB, então assim, às vezes as pessoas nem sabem como era o sufoco que a gente pegou, né, Danilo? Poxa vida. Então era de chegar às 5 da manhã, porque eles distribuíam as senhas nas filas das agências, então a gente pegou tudo isso, né, na época analógica, vamos dizer assim, da advocacia. E quando saía alguma publicação de laudo, a gente tinha que tirar foto, né, do processo. Peguei bem essa etapa. Comecei engatinhando mesmo, fazendo petições simples, petições de juntada, né? E aos poucos a gente foi partindo para uma, né, contrarrazoando, fazendo recurso, enfim, fazendo petição inicial, atendendo o cliente. Aos poucos a gente foi nesse caminho. Desenvolveu cada uma das habilidades aí, tanto de escrita, de atendimento, quanto de atuação no fórum. Eu acho que a gente aprende muito, doutor Aldo, indo. No INSS hoje é mais difícil, né? Naquela época tinha muito disso. Você ir no INSS e conversar com o servidor, aprendia demais. Foi assim com você também? Você sabe que eu morro de saudade dessa época. Eu sou um pouco saudosista e assim...
eu acho que a gente resolvia muita coisa na base da conversa, né? Tinha algum problema na entrada, a gente conseguia explicar pro servidor ali num contato direto. E hoje a gente tem essa dificuldade, essa barreira, né? O mundo digital, ele traz algumas facilidades, mas ele deixa a gente um pouco distante do servidor. E a gente criava um vínculo, né? Tanto que hoje, até agora há pouco, eu estava conversando com um servidor do INSS de São Bernardo, que eu fiz amizade há anos, né? Por coincidência, a gente estava conversando ali, trocando uma ideia. E a gente criava laços. Depois eu fui para um outro escritório já advogando e eu ia 1, 2 vezes por semana no INSS, porque a gente fazia tudo. A gente, desde dar entrada no pedido de benefício, né? Claro, até antes, atender o cliente, analisar a documentação, chegar no INSS, apresentar a documentação para o requerimento, acompanhar e depois até judicial, inclusive instâncias superiores, tudo. Então a gente fazia, eu costumava falar que a gente batia o escanteio e ia para a área cabecear. Então, mas o que eu realmente mais gostava era de ir até o INSS, conversar com o servidor. Se tinha algum problema na entrada, a gente explicava, ele já entendia a situação. Era muito mais fácil nesse sentido. Eu acho que você apresentar a documentação de forma, né, através da internet, tenha os seus problemas aí, né? Tem o próprio robô. Essa semana eu caí no robô, né? A gente deu uma entrada e foi negada assim na hora. Acho que não deu 5 minutos. Nossa. Daí já, né, a gente acabou sendo vítima aí do robô, mas aí a gente já vai acertar para dar uma nova entrada e regularizar isso aí. Mas você vê, e antes a gente, né, o servidor já explicava uma ou outra coisa e a gente tinha essa parte boa. Eu sinto falta disso, viu, Danilo? Eu sinto bastante falta. Era muito bom. Eu confesso também que assim, eu cheguei a dormir nas filas, né? E em algumas, realmente, eu ia, sei lá, 9, 10 da noite. Na Praça da Sé, eu lembro que tinha que chegar bem mais cedo. Era coisa de 6, 7 horas da noite, assim, para você ser atendido no outro dia e ver se consegue pegar uma senha. Então, era um momento difícil em relação a esse ponto específico. Mas o aprendizado, esse bate-papo que você falou, você negociava a resolução do conflito ali de uma forma muito mais tranquila. Era ruim quando você esquecia um documento, o servidor falava, ó, esse documento aqui eu preciso de cópia, você não tinha. Tinha que sair correndo ali pelo centro para achar um lugar para poder tirar cópia do documento e levar para ele. Mas era tudo muito mais rápido, né? Você levava, resolvia na hora, às vezes o benefício já saía concedido. Então isso na época era muito bom. Mas enfim, outros momentos hoje, né? Agora a tecnologia ela veio ajudando em algumas coisas, né? Mas trouxe essa problemática. O seu escritório, quando é que você começou o seu escritório? Porque você falou que estava em um, você foi para outro, né? O seu, quando é que você começou? Então, Quando é que você falou, eu vou agora encarar? É interessante essa história, porque foi assim, eu sempre trabalhei para os outros, sempre fui seletista, né? Quando eu me formei, eu fiz 1 ano de Damásio para recapitular o conteúdo da faculdade e cogitei seriamente prestar concursos, né? Mas aí logo eu acabei entrando num escritório. Eu trabalhei nesse escritório por 2 anos e meio, quase 3 anos, exclusivamente previdenciário. E aí eu falei, bom, como eu não via grandes perspectivas em relação ao futuro lá, eu falei, olha, eu acho que eu vou. Eu juntei um dinheirinho e vou tentar prestar concurso. E saí de lá e fui seguir esse caminho. Um pouco tempo depois, eu recebi uma outra proposta de um outro escritório, coincidentemente os dois são de Santo André, de uma outra proposta que era financeiramente bem melhor e a gente tinha uma chance de desenvolver, de crescer. E eu resolvi mudar ali a trajetória e aceitar. Eu fiquei lá cerca de 10 anos, né? Fiquei 10 anos lá, foi uma experiência sensacional. Não sei se você conhece Fábio Tertuliano, em Santo André. Ele tem um escritório, quando eu entrei, era assim, 7, 8 pessoas. Hoje o escritório acho que tem mais de 40 funcionários. É um escritório já, né, de um nível bem alto mesmo. E sempre uma advocacia de alto padrão. O Fábio sempre prezou pela qualidade, né? Então, eu me desenvolvi muito lá, como me desenvolvi no escritório anterior também, que era do Wilson Miguel, que faleceu recentemente também. Também foi uma experiência muito boa mesmo para mim, em termos de crescimento profissional, de desenvolvimento na advocacia.
e foco total no previdenciário. Então, essas duas experiências trouxeram uma base muito grande para mim. Acontece que, com o tempo, foram aparecendo outras atividades, que inclusive tem outras atividades que eu não falei, que é na OAB, né? Eu sou presidente de comissão na OAB de São Caetano do Sul e participo da comissão estadual da OAB São Paulo. Então, isso também tira um pouco do tempo, demanda muito tempo e dedicação, né? A gente está, inclusive, trabalhando no nosso congresso no final de setembro, então, isso é uma outra atividade aí também importante. Aí, o que acontece? Nesses 2 escritórios, a gente acabou tendo essas atividades, e em um determinado momento eu senti que eu precisava caminhar pelas próprias pernas, né? E como eu tinha um trabalho na OAB, e principalmente eu assumi a comissão num período que estava para sair a reforma da Previdência. Ou seja, a nossa área estava muito em evidência. E a gente acabou aparecendo, dava entrevista, publicava artigo, isso no âmbito regional mesmo, ali em São Caetano e no ABC. Eu acho que algumas pessoas vão monitorando isso, né? Algumas pessoas ligadas à política. Elas vão monitorando as pessoas para de repente, elas veem interesse. E nesse contexto, eu recebi alguns convites para sair candidato a vereador. E eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado em entrar na política, né? E recebi alguns convites. O primeiro eu achei até engraçado, né? Assim, achei inusitado, não esperava. Depois você recebe o segundo. A partir do terceiro eu falei, opa, acho que, né, vamos pensar. E eu conversei com a Lilian, conversei com os meus pais, com a minha família, eles me deram um total apoio. Então eu falei, vamos encarar isso. A partir desse momento eu falei, eu não vou conseguir mais ficar no escritório, né, que eu trabalhava. Já estava difícil com a OAB e outras atividades, aí eu cheguei pro Fábio e falei, olha, Fábio, né, vai ficar bastante difícil. Mesmo o Fábio falou, Aldo, não, eu entendo, a gente rescinde o vínculo, eu era seletista, mas eu quero que você continue fazendo algumas coisas pra gente, quero que a gente continue aí numa parceria. Pra mim era ótimo, né, porque praticamente começaria uma situação do zero. Aí eu parei tudo, né, saí do escritório, me dediquei exclusivamente à campanha, acabei saindo candidato, não fui eleito, mas foi uma experiência, assim, ímpar na minha vida. É bem legal porque é algo novo, né, para mim foi algo novo e realmente é uma experiência que faz você separar o joio do trigo, você vê quem é quem na sua vida, né, e para mim isso foi muito importante. Foi uma experiência, assim, bem legal e me gerou outras oportunidades. E eu lembro também que a pessoa que cuidava do marketing da campanha, ele me falou assim, Aldo, essa experiência vai ser importante para você dentro da advocacia. Porque a advocacia, ela é contatos, ela é rede de contatos também. Então, quanto mais você expandir a sua imagem, você, né, passar essa imagem, a sua imagem, mais você vai ficar conhecido, isso vai ter um impacto também na sua advocacia. E realmente, a gente passa a ficar conhecido e muitas pessoas te procuram. E a gente sabe que na área previdenciária são poucos, né? Muita coisa vem dos próprios advogados, porque os advogados às vezes se especializam em determinadas áreas, não fazem essa área previdenciária e acabam nos procurando, né, por conta disso. Então você vai mostrando o seu trabalho, isso acaba sendo um cartão de visita. E realmente acabou tendo um impacto, sim, positivo na minha vida profissional como advogado, sem contar que me abriu outras portas, como a situação da corregedoria, que depois o prefeito acabou fazendo esse convite para a gente assumir esse cargo. Então, a política foi muito importante para mim, é muito importante. Eu continuo, né, tendo essa atuação política e, embora seja um meio realmente muito complicado, muito difícil, você tem que ter muito jogo de cintura e você vai criando casca, né, porque
toma umas porradinhas aqui e ali, mas é através da política que também você faz a diferença na vida das pessoas, né? Assim como na advocacia. Uhum. Todas as minhas esferas de atuação, elas acabam culminando em procurar fazer algum bem para a sociedade e para as pessoas, que é a advocacia, né? A advocacia previdenciária, é claro que é o nosso ganha-pão, né? Mas se você for colocar a parte do dinheiro, a parte pecuniária, financeira à frente, você nunca vai fazer efetivamente com a paixão e com o amor, né, que exige para você prestar um serviço de excelência. Então, eu até, né, como eu assumi o Otari recentemente, no meu discurso eu falei sobre isso, sobre a questão da gente fazer as coisas com amor. Quando a gente faz pode ver, tudo que você faz com amor é algo que vai trazer um resultado. Se você for fazer mais ou menos, nem faça, porque as pessoas percebem e é melhor nem fazer, né? Então, tudo que você faz com amor, por mais que seja difícil, né, por conta do tempo, né, eu vejo, no seu caso aí, você está aqui gravando podcast, poderia estar com a sua família, você tem as suas atividades profissionais também, que demandam muito tempo, então, assim, é algo que você está investindo o seu tempo, né? Você está se dedicando e a gente vê que você faz com muito amor mesmo. Por isso que fica um trabalho bom, um trabalho bem feito, algo que vale a pena ser acompanhado. E então a gente vai fazer alguma coisa? Eu tenho meia hora aí, eu tenho 2 horas na semana. Ó, faça com amor, faça algo que vá fazer a diferença mesmo. Porque para fazer, qualquer um vai fazer, né? E é o seu nome que está lá. Então, eu acho que a gente carrega uma responsabilidade muito grande. A maioria do trabalho que a gente faz é coisa voluntária, né? Ou que a gente põe dinheiro, ou que a gente não está ganhando nada para isso. Mas são trabalhos tão importantes quanto. E eu vejo que todo esse trabalho traz um retorno para a advocacia. Às vezes a gente nem pensa. Algumas pessoas falam, pô, mas você tem um trabalho lá no Rotary, você perde tanto tempo com isso, né? Tem gente que vê isso. Mas, de um jeito ou de outro, primeiro que você está fazendo um bem para as pessoas, você está fazendo um trabalho que faz a diferença na comunidade. Segundo, que você pode ter certeza, isso vai ter um impacto na sua vida, você vai conhecer gente, tem gente que vai ver que você está se dedicando e, de alguma forma, também acredito numa força superior que faz com que as coisas retornem para a gente aí, né? Então, todo esse contexto eu vejo como muito importante para não só para você crescer como ser humano, mas profissionalmente também. Só que eu acho que você não pode inverter as coisas. Eu não vou entrar no Rotary porque eu quero... E eu já vi algumas pessoas entrarem porque eu preciso desenvolver minha parte profissional, preciso de cliente, então vou entrar, tal. Você vê que o cara já entra meio naquela de ir atrás. As coisas acabam acontecendo naturalmente, né? Eu acho que tudo parte de um contato, de uma amizade, e através disso a parte profissional acaba acontecendo naturalmente. Interessantíssimo. E já fica claro. Ó, a gente costuma fazer alguns cortes depois de cada episódio, né, para poder divulgar. Aqui eu já tenho alguns importantíssimos. Cara, você trouxe assim realmente uma visão muito reflexiva e mostra onde que está o seu propósito, né? Realmente o seu propósito ele está em ajudar as pessoas, né? Porque em todas as frentes que você falou, você está atuando realmente tentando ajudar pessoas. E as pessoas, eu acho que o que mais movimenta as pessoas é esse sentimento de gratidão, né? Essa gratidão que as pessoas têm pelo Dr. Aldo tá realmente ajudando elas. As pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo lá você na OAB fazendo alguma coisa pela advocacia, enquanto muitos não estão fazendo. E eu tenho percebido como a advocacia paulista em geral, essa comissão que nós fazemos parte, por exemplo, né, tem atuado bastante. O pessoal às vezes faz alguma reclamação de alguma coisa que está acontecendo no INSS, o pessoal vai atrás. O pessoal desrespeita a advocacia, o pessoal vai atrás das prerrogativas. Então, assim, é uma comissão bastante atuante, né? As comissões em geral têm sido bastante atuantes e a advocacia está vendo. Quando for procurar referências, você vai procurar Dr. Aldo, vai procurar as pessoas que estão fazendo, né? A doutora Adriane, por exemplo, está lá presidindo, não deve ser fácil. Então, assim, realmente é de se parabenizar pessoas como o Dr. Aldo
que se dedicam realmente aí a ajudar outras pessoas. Eu já fico aqui em nome de todos esses que você tem ajudado aí, já em nome deles agradeço mesmo porque realmente é muito bacana. Quando é que você começou esse escritório? Que ano que foi isso? Então, isso foi em 2020. Já 2020 agora. Não faz tanto tempo. Foi em 2000. Na verdade, isso surgiu no final de 2019, começo de 2020. Quando eu saí do escritório, eu lembro que foi mais pro meio de 2020. Foi quando ia começar a campanha. Você tem algum nicho específico que você atua dentro do direito? Dentro do direito previdenciário? Não. A gente atua com benefícios por incapacidade, a gente atua também com aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, né? Que hoje, depois da reforma, ficou tudo meio embaralhado aí, né? Mas a gente atua nessas aposentadorias programadas e, de um modo geral, outras situações como a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é um nicho muito importante, também a gente procura atuar. Então, na verdade, assim, planejamento previdenciário, agora a revisão da vida toda que tem aparecido muito. Parece muita gente, né, levando, por conta da revisão da vida toda, isso acendeu uma luzinha, as pessoas às vezes nos procuram e a gente analisa todo o contexto e às vezes surgem outras revisões aí, né, que são cabíveis. A gente tem também muita questão referente à aposentadoria especial, né, seja por periculosidade ou insalubridade. A região que a gente mora é uma região muito industrial, então existem muitas empresas aí, linha de produção, essas coisas que as pessoas estão submetidas a ou agentes químicos ou a nível de ruído elevado, então também tem muita conversão de tempo, essas coisas. Então, faço bastante coisa aí dentro do direito previdenciário, né? A gente, assim, tem muita questão também, muita gente procura, porque às vezes os processos demoram no INSS, né? Então, as pessoas falam, olha, eu estou lá 2 anos esperando, tudo que eu posso fazer, aí a gente tenta também fazer o possível ali, o que está ao nosso alcance para agilizar a prestação, né? MS. Mandado de segurança, exatamente. E a gente atua na área administrativa, na área judicial, realmente é bem amplo aí nesse sentido. Você tocou lá no início e agora em relação à revisão da vida toda e tivemos aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu aí todas as ações que tramitam e discutem a revisão da vida toda. E aí eu queria entender, assim, você participou forte, atuou na parte política aí, né? Ainda atua de alguma forma na parte política. E eu fico pensando que essa decisão é uma decisão muito mais política, né? Muito mais política do que uma decisão realmente do ponto de vista jurídico, né? E engraçado que lá em fevereiro, março, se não me engano, foi quando a INSS tinha feito aquele pedido, antes até de apresentar os embargos, né? Ele já tinha pedido para suspender e o ministro Alexandre de Moraes mandou apresentar um cronograma. Ele não suspendeu. Depois disso, a decisão foi publicada. Depois disso, a INSS entrou com embargos. E aí, com um pedido mais ou menos parecido com o anterior, agora o ministro resolve suspender. Acho que houve um lobby danado ali, assim. É óbvio que é tudo achismo, né? E aqui a gente fica conjecturando. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Tanto do ponto de vista do porquê que ele decidiu isso agora, e o que você acha do ponto de vista, sei lá, jurídico aí dessa questão, Toraldo? Olha, eu sou um pouco cético, né, em relação a tudo isso. Eu só acredito quando a coisa vai mesmo. A gente entra com processos, analisa, entra com o processo da revisão da vida toda, mas eu só vou acreditar efetivamente na hora que o dinheiro for depositado na conta do cliente. Porque a gente sabe que o Supremo, ele pauta muito suas decisões na questão política. Mesmo a questão da desaposentação, né, doutor, você se recorda bem, a gente vê que a fundamentação é meio que uma ginástica, foi feita uma ginástica jurídica para encontrar um fundamento. Na verdade, era o peso no orçamento da União. Então, a gente sabe, porque a tese da desaposentação ela é extremamente justa, né? A pessoa se aposentou, continua contribuindo, pede uma espécie de revisão, né, para acrescentar esse período e majorar o valor, porque ela efetivamente verteu contribuições
na qualidade de contribuinte obrigatório. Então, assim, era uma tese bem razoável, mas foi afastada, na minha visão, mais por conta do impacto no orçamento. Agora, isso me preocupa um pouco na questão da revisão da vida toda, porque o impacto realmente vai ser bem grande. E eu não sei até que ponto isso será levado em consideração. A gente já teve a decisão, né? O plenário entendeu que é cabível a revisão. Agora, eu não vejo por que suspender, né? Eu não vejo motivo. O INSS embargou, o INSS está recorrendo nos processos. Eu não vejo por quê. Agora, vamos ver o que vai acontecer, se eles vão manter a tese ou se vai haver alguma modulação, né? Algum acordo. A gente não sabe. Eu acho que isso gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Porque a gente teve uma decisão do plenário, do Supremo, reconhecendo direito, né? Isso cria uma expectativa na vida das pessoas, na vida da advocacia. Eu conheço pessoas que estão trabalhando exclusivamente com isso dentro da advocacia. E aí, de repente, por uma decisão ali, né, acaba suspendendo tudo e a gente fica nessa insegurança, não sabe o que vai acontecer. A gente torce para que seja feita a justiça, o que é justo, né? A tese da revisão da vida toda, a pessoa contribuiu lá atrás. Por que esse período e essas contribuições não serão levadas em consideração, né? Não tem sentido algum. É o que é justo, é fazer o que é certo, o que é justo. Eu realmente não compreendo também, porque eu também imagino que o objetivo deve ser algum tipo de modulação aí. Mas me parece que do ponto de vista jurídico nem seria possível, porque não há aí uma inversão, uma alteração de entendimento, que é uma das coisas que são necessárias para poder se falar em modulação. Então, enfim, não sei se vão fazer isso, talvez, como você falou, né, vão fazer algum tipo de ginástica aí, interpretativa para tentar, né, talvez restringir, e eu realmente acredito que deve ser algo nesse sentido, né? Parar os processos agora, a mensagem que fica subentendida é de que algo que não é muito bom vai vir, né? Porque já foi decidido, né? Como o doutor falou, já foi decidido. Então, por que não aplicar? E é engraçado porque, como você falou, gera uma insegurança jurídica danada. Nosso Estado, na verdade, a democracia como um todo, né? O cidadão às vezes não sabe, o advogado compreende muito bem isso. O Estado, ele fala assim, ó, eu trago para mim a resolução dos conflitos, né? Quem resolve os conflitos sou eu. Você não pode fazer autotutela. Você não pode ir lá e se defender sozinho. Você vem, conta para mim Estado e eu, dentro da estrutura processual, vou avaliar, vou permitir a ampla defesa contraditória e vou dar a sanção que a lei determina. Então o Estado fala, eu vou fazer isso. Qual que é a ideia de uma sociedade quando você tem um bom judiciário? Né? Você vai falar assim, bom, o judiciário realmente resolve. Eu não vou fazer autotutela porque o Estado realmente resolve. O nosso Estado, ele não passa essa mensagem. Mas, Danilo, não passa essa mensagem. Desculpa te cortar, mas você entrou num tema que eu também gostaria de abordar. A insegurança jurídica gerada por isso, ela afeta os pilares do Estado Democrático de Direito, né? Toda a sociedade é prejudicada com isso. A insegurança jurídica gera uma desconfiança em relação ao Estado Democrático, ao Estado de Direito, à democracia, né? E a sociedade ela fica vendida. Então, tudo isso tem uma repercussão além desses processos. É uma repercussão na própria sociedade que passa a ficar descrente em relação ao Estado. Então, a gente está pisando numa zona muito turbulenta, muito nebulosa e perigosa, né? Quando você vai mexer em uma decisão já consolidada, embora, tudo bem, não tinha efetivamente transitado em julgado, mas foi uma decisão que se consolidou ali dentro do processo, estava sendo só alvo de embargos declaratórios, né? Que a gente sabe que, salvo exceções, não tem um efeito modificativo. Então, isso causa problemas para a sociedade de um modo geral, na forma como o cidadão vê a justiça e vê o Estado de um modo geral. O senhor tocou aí num ponto muito importante. Bom, seria acho que um assunto para um podcast inteiro, só falar dessas questões políticas, porque realmente e chega a ser revoltante. Bom, mas nosso objetivo, como é passar
aí um pouco de benchmark, né? Um pouco de acelerar a curva de aprendizado de quem está lá sofrendo sozinho com o seu processo previdenciário. Quais são as principais dificuldades que você vê aí no dia a dia, atuando dentro do direito previdenciário? Então, o que você percebe que realmente é mais complexo, toma mais seu tempo, te dificulta ou exige de você pensar mais estratégias? O que você tem percebido de maiores dificuldades assim na sua advocacia? Olha, na verdade, eu acho assim, vamos falar do começo da advocacia previdenciária. Eu acho que para mim hoje, a maior dificuldade é eu me manter atualizado, né? Porque isso realmente demanda muito tempo. Você vê, cada dia é uma novidade, seja no INSS digital, que mudou, agora não é por aqui, é por ali. Saiu uma normativa que agora o servidor ele não pode reabrir a tarefa através do atendimento do guichê virtual, que é também um instrumento muito importante, né? Que inclusive foi uma conquista lá da comissão da Direito Previdenciário. Quando eu entrei na comissão, aliás, o presidente era o Sodero. Um cara que eu admiro demais. Uma visão humana, assim... Eu não sei se você já trouxe ele, mas era um belo nome, viu? Vamos trazer ele. É um cara, assim, ele... Pessoal, coloca aí, hashtag vem Sodero. Vamos fazer essa campanha aí. Ele a visão humana dele é fora de série, realmente Um cara incrível. É um cara que... Estudioso. Nossa, é extremamente técnico, né? E ele te conquista nessa parte mesmo de... Ele toca o seu coração. A gente já levou ele para São Caetano também para palestrar. Quando ele fala, ele mesmo se emociona e às vezes ele chora. E a gente também fica extremamente emocionado dele mostrar essa parte social mesmo do direito previdenciário. E a doutora Adriane também, outra pessoa fora de série, uma das maiores, né, previdenciaristas do Brasil, e da parte técnica também indiscutível, principalmente nessa parte de aposentadoria especial. Ela realmente é um fenômeno. E ela seguiu esse trabalho que vem sendo extremamente bem feito na comissão e que trouxe essa facilidade do guichê virtual. Então, ao invés da gente ir às agências, né, por mais que a gente também tinha essa vontade, essa saudade, realmente é muito prático a gente do escritório de casa fazer esse atendimento e resolver. Eu consigo resolver muitas coisas através do guichê e tenho certeza que toda a advocacia também. Mas assim, os problemas, né? Eu acho que a gente se manter atualizado é difícil, cada dia é uma novidade. Depois, pós-pandemia, foi pior ainda, eu acho. Não. Isso acelerou. Sem dúvida. Cada dia é uma novidade, então a gente tem que estar muito ligado. Te confesso, assim, agora que você falando assim, me tranquiliza. Porque eu fico preocupado. Às vezes eu acho que eu tô emburrecendo. Porque é tanta coisa, eu falo, nossa, mas peraí, eu não sei mais de direito previdenciário. Não, realmente tá dando muita coisa. Eu acho que é geral, pelo menos eu posso falar por muita coisa. E às vezes a gente nem sabe como fazer, né? Porque tudo isso é tão dinâmico e muda de uma forma tão rápida, que às vezes o que era tido como certo ontem, hoje já não é mais. Então, ontem você podia fazer alguma coisa pelo guichê virtual, hoje você não pode mais. A agência, ela atende até tal horário, daí a partir de amanhã é por senha, muda o horário. Então, assim, se a gente, né, fica perdido, imagina o cidadão, né? Imagina como o cidadão fica. Por isso que eles acabam socorrendo. A advocacia, isso que eu acho importante, a advocacia previdenciária é a voz do cidadão, né? Se a gente passa essa dificuldade, imagina o cidadão. Né? E muitas vezes pessoas que não são esclarecidas, não tiveram estudo. A gente vive num país, né, quer queira, quer não, é um país que tem uma hipossuficiência muito grande. Então, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A gente que vive essa parte social, a gente sabe. Existem muitos problemas por aí, gente que passa muita necessidade e que não tem a quem socorrer. A pessoa às vezes bate no INSS e o INSS nega. A pessoa não tem como ir para o Poder Judiciário. Às vezes, se ela vai sozinha pro juizado, o juiz às vezes julga, coisa julgada, a pessoa não tem mais saída. Já era. Então, assim, é muito importante o cidadão reconhecer esse lado.
Porque a advocacia previdenciária é a última instância do cidadão. Quando aquele tiozinho chega com uma pastinha ali e leva para a gente aquela documentação, a gente é a última saída. Né? A gente tem que ter noção dessa responsabilidade. E por isso que às vezes a gente fica preocupado, né, com essas mudanças todas, se a gente está mesmo no caminho certo. Mas pode ter certeza que todos nós sentimos isso. Por mais que a gente se esforce, sempre tem uma coisa nova daqui e dali. E eu tenho certeza que eu sei da sua dedicação que a gente está provendo melhor para o cliente. Mas não é fácil, né? Isso demanda muito. Então, eu vejo que a atualização é algo que gera mais dificuldade mesmo. Essas mudanças todas, isso gera uma dificuldade e uma necessidade do advogado previdenciário estar sempre antenado e ligado aí no que está acontecendo. Tirando isso, eu acho que cliente, né? Você conseguir cliente. E isso é o principal aí, né? E isso é algo que leva tempo, né? Não vai ser do dia para a noite. Às vezes eu vejo as pessoas se formando e entrando em desespero, porque a gente sabe que isso não é do dia para a noite. Aos poucos você vai ficando conhecido pelo seu bom trabalho e aos poucos você consegue criar uma carteira de clientes e ir desenvolvendo nessa parte, mas tem que ter paciência, né? Tem que trabalhar em diversas esferas, trabalho de formiguinha, em diversas esferas, como a gente estava conversando agora há pouco, para que seu nome seja bem visto. Isso é uma consequência do trabalho e de você ser visto, né? Você mostrar o seu trabalho, as pessoas acabam vendo que é um bom trabalho e, consequentemente, passam a te procurar, a te indicar, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. E eu acho que a gente vive uma sociedade muito instantânea. As pessoas entram no Instagram e veem advogado de helicóptero, advogado de carro de luxo, casa em condomínio. E isso gera uma insegurança muito grande nas pessoas. E eu já conversei com pessoas grandes no direito previdenciário que me passaram essa aflição. Às vezes parece que só eu que não estou ganhando dinheiro com a advocacia, não estou sendo bem sucedido na advocacia. Só que, na verdade, a gente precisa ver bem, porque muita gente vive de imagem, né? As pessoas, às vezes, passam uma imagem do que efetivamente não é. Querem vender uma imagem de extremamente bem-sucedidas e nem sempre são. Eu acho que à frente disso, isso é muito supérfluo, isso é irrelevante. O que importa é você prestar um serviço de qualidade para o segurado. Consequentemente, esse segurado vai te indicar para outras pessoas, as pessoas verão que você está fazendo um bom trabalho, vão te indicar, e aos poucos, trabalho de formiguinha, né, como você disse, aos poucos você vai ficando conhecido pelo trabalho de qualidade que você proporciona, que você oferece, e as coisas vão fluir, né? Mas não é do dia para a noite, não. Construir uma imagem é algo que realmente demanda tempo e muita dedicação. E outra, né? Qualquer escorregão que você dá pode manchar uma reputação que foi conquistada por anos. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não manchar essa reputação. Eu acho assim, na vida, o que a gente tem de mais valioso é o nosso nome, a nossa imagem. Não tem coisa mais valiosa que isso. Isso é o que a gente é, o que a gente representa. Para fazer muita coisa com isso, não dá? Muita coisa. Então, se você constrói uma imagem sólida, faz uma reputação, é o seu cartão de visita, né? Imagina que péssimo chegar aqui, eu ouvi falar mal do Aldo, o Aldo não é reconhecido como um bom profissional, não tem uma atuação boa, as pessoas falam mal, imagina que péssimo, né? Eu não estaria aqui, provavelmente. Então, a imagem que a gente tem abre muitas portas, ou fecha, né? Exato. Por isso que a gente tem que zelar por ela, acima de tudo, zelar pela nossa imagem e trabalhar com muito cuidado nela, que é o nosso cartão de visita para a sociedade e para as pessoas. Verdade, verdade. Você falou de duas problemáticas interessantes. A primeira você falou em relação ao estudo, né? E isso eu tenho sentido que no previdenciário é algo realmente preocupante, porque a gente precisa estar muito atualizado por conta dessas mudanças aí que têm sido frequentes, né? Queria saber se você tem uma rotina de estudo, uma forma específica. Eu, por exemplo, eu gosto muito de
assistir, ouvir no carro, né? Então, geralmente, quando eu estou me transportando de um escritório para outro, ou de repente indo para uma audiência, eu no carro, eu costumo absorver um pouco de conhecimento. Dificilmente eu vou estar ouvindo música, alguma coisa assim. Eu geralmente vou colocar em algum conteúdo ali e vou me atualizar em algum tipo de conteúdo, né? Conversei no episódio anterior com a Simone Bramante e ela falou que ela gosta de ler. Ela é mais visual, né? O negócio dela é mais leitura. Você tem uma rotina, uma forma específica que você absorve esse conhecimento previdenciário? Olha, em relação ao carro, para mim, como eu moro e trabalho em São Caetano, os deslocamentos são coisa de 10 minutos, então às vezes acaba ficando um pouco prejudicado. Eu procuro ler. De manhã, quando eu acordo, pego meu celular, o WhatsApp, eu já entro em alguns grupos que eu sei que fornecem informação de qualidade e que são informações confiáveis. Eu entro nesses grupos, já vejo um pouco. Eu também entro nos sites de alguns institutos para ver se tem alguma novidade também, a gente já vai se atualizando. Então, eu procuro sempre me atualizar nesse sentido, né? E a gente também, eu procuro assistir muitos podcasts, lives, a gente consegue muito conteúdo atualizado, né? Porque às vezes, é claro que ler é essencial também, sempre procuro ler tudo, e é muito importante para a nossa base, para ter essa base mesmo teórica sólida. Isso é essencial você ler constantemente. Mas eu acho que para as novidades é muito importante você estar antenado nessas lives. Então é Instagram, é o YouTube, são os institutos. Eu acho que eles te dão mais essa base em termos de atualizações e novidades no INSS, no judiciário, que você precisa ir para o dia a dia, porque muitas vezes essas informações aqui vêm, né? Alguém liga e fala, você sabe que horário o INSS está atendendo? Você sabe se eu preciso agendar, se eu preciso marcar senha do meu INSS, como é que eu faço? Essas questões todas, então, isso é muito dinâmico e às vezes a gente fica mais no boca a boca aí, né? Então, a minha rotina acaba sendo essa. Converso muito durante o dia com essa advogada que trabalha comigo, então a gente troca muita figurinha, e a gente vai atrás de fontes seguras, né? Que são pessoas aí que a gente confia também. Então, basicamente, o meu dia previdenciário acaba sendo isso, né? Legal. E aí a outra coisa que você falou também, uma problemática, é a questão da clientela, né? Que a gente vai construindo uma carteira ao longo do tempo. Você tem alguma estratégia específica para conseguir angariar clientes, para conseguir provocar eles a indicarem cada vez mais para você conseguir trazer esses clientes para o seu escritório? Você falou, acho que parceria, acho que deve ser uma dessas estratégias. Isso. Eu tenho uma boa parte dos meus clientes vem de indicações de outros advogados, né? Então, eu vejo que a advocacia previdenciária, são poucas. Como a gente vive no meio, parece que são muitas. Mas muita gente de fora da advocacia previdenciária tem dificuldade em encontrar um profissional, especialmente um profissional que faça isso que a gente está falando, que é prestar um serviço de qualidade, por se atualizar, por se dedicar aos clientes. Então, eu acho que as pessoas têm dificuldades de encontrar profissionais assim. E eu vejo que muita da minha demanda vem por meio de outros advogados que não atuam na área previdenciária. Então, aí chega né, para um ou outro parceiro e ele fala, procura o Aldo que ali você vai ser bem atendido. A gente procura fazer o melhor nesse sentido. Então, muito vem de indicação e eu acho que a gente também tem que se colocar à disposição. Então, nesse sentido, eu procuro ter uma atuação em redes sociais, né? Eu procuro, não só em redes sociais, mas na sociedade de um modo geral. Eu procuro sempre deixar claro que eu sou advogado previdenciarista, ou previdenciário, como preferirem. Eu sou um advogado que atua na área previdenciária de modo exclusivo. Posiciona. Eu procuro me posicionar nesse sentido. Então, eu acho que você batendo nessa tecla, a pessoa vai lembrar de você. Eu vejo que a advocacia, claro que eventualmente eu até faço uma outra coisa fora da advocacia previdenciária, mas quase que exclusivamente a minha atuação é na área previdenciária.
eu acho que a advocacia especializada, específica, fugindo um pouco da generalista, ela desperta atenção e marca na pessoa quando ela lembrar, quando a pessoa... Tem gente que vê o INSS, vai lembrar do Dr. Danilo, né? Então, acho que isso é importante para a gente conseguir a confiança das pessoas e as pessoas nos procurarem. E, além disso, redes sociais. Procuro sempre que eu tenho a oportunidade, eu escrevo conteúdo, mando para jornais ali da nossa região. Tô um pouco em débito porque eu não tô conseguindo tempo para fazer isso, mas eu preciso me dedicar aí a escrever textos. Faço vídeos para redes sociais, Instagram, Facebook, e eu acho que isso é bacana porque as pessoas veem as novidades. Quando sai alguma novidade relevante, eu procuro fazer isso. As pessoas veem e muitas vezes nos procuram, acaba sendo natural, né? A pessoa te procurar. Então, eu acho que tudo isso você tem que construir uma base sólida com vários elementos aí nesse sentido. Bacana, bacana. Você tocou numa coisa interessante que é você mostrar pro seu cliente que você é referência nessa área, né? E eu tive recentemente uma reunião com a minha equipe das recepções, né? Eu geralmente faço uma reunião com o pessoal, tanto a equipe jurídica, eu tenho alguns advogados que atendem lá nos nossos escritórios, e eu tenho a equipe da recepção, né? Que faz esse primeiro atendimento. E elas cuidam ali do WhatsApp e tal. Então, ó, até dica aí, talvez, para quem está em casa. Dentro disso que o Dr. Aldo falou. E foi exatamente o que eu falei para as meninas. Você precisa estar mostrando para o seu cliente, e aí é a questão do reviver essa memória nele de que você é um advogado previdenciarista. Então, por exemplo, a gente tá agora mostrando lá nos stories, né? Porque você cria um contato com o cliente, você fala com ele tem o seu WhatsApp. Por que não você trabalhar o seu story ali do WhatsApp para estar mostrando para ele? Então, aparece várias coisas para ele. Deixa aparecer você também, né? Para que quando ele precisar, porque às vezes ele não precisa no momento, mas alguém pode perguntar para ele sempre vai saber. Dr. Aldo é referência em direito previdenciário. A gente teve, acho que em torno de, foi 400, acho que uns 400 atendimentos lá esse mês. Foi, cara, 400 pessoas que vieram. 400 pessoas. Se você pegar e mostrar para essas pessoas que você é especialista, e não só mostrar uma vez, mostrar, uma hora alguém vai precisar. Uma hora alguém vai lembrar. Vai saber que você está trabalhando, que você é referência na área. É isso mesmo. Então, mostra que você atua na área, que você faz. E não é uma vez. Por exemplo, você falou de rede social, né? Eu faço também bastante trabalho de Instagram. E uma das estratégias é isso mesmo. É você também estar revivendo na cabeça das pessoas que você é autoridade naquele assunto. Que você realmente faz aquilo. É isso mesmo. Vamos supor, participou de um congresso? Faz uma postagem. Entendeu? Escreveu um artigo, faz uma postagem, mesmo que nos stories do WhatsApp, que a gente sabe que as pessoas veem e às vezes a pessoa te procurou, mas às vezes acabou nem era caso, né, de fazer um contrato, de ter uma relação dentro da advocacia, mas a pessoa te procurou, tem o seu contato ali e você vai batendo na tecla. É uma rede de contato. Inocentemente, né? Você mostra aqui, mostra ali. Fui num congresso, vou participar de uma live, vou participar de um podcast. Isso. Entendeu? Poxa, a pessoa vai ver. A pessoa vê, realmente parece que o Aldo é uma pessoa, às vezes ela nem sabe, mas parece que o Aldo é uma pessoa dedicada. Porque ele foi num congresso, ele fez uma live, ele fez um podcast, ele deu uma palestra, ele tem uma participação, uma atuação na OAB. Então, assim, parece que não é qualquer aventureiro, né? Parece que é uma pessoa que tem suas bases sólidas dentro desse nicho da advocacia. Então, meu vizinho tá com um problema aqui com o INSS, o LOAS foi negado. Ele estava precisando receber um LOAS, ele não tem amparo de ninguém, da família, nada. Poxa, procura o Aldo. Eu sei quem resolve, o Aldo resolve. O Aldo vai te ajudar, né? Eu vejo ele sempre fazendo isso. Ele faz isso. Isso. Sabe o que eu acho engraçado? Essa imagem que a gente passa é muito importante. Até teve um dia... Tem um advogado de São Caetano, um cara até muito respeitado. Um dia ele foi no restaurante da minha mãe, meu pai estava lá, ele conversar com meu pai, e eu nunca me esqueço, isso já faz até alguns anos. Aí ele virou pro meu pai e falou, o seu filho é um grande advogado. Aí eu tava conversando com meu pai e falei, pai,
ele nunca viu uma petição minha, eu nunca tive um contato com ele, a gente nunca teve nenhuma parceria, não teve nenhum, né, nada assim. Você vê, eu fico muito orgulhoso dele ter essa visão minha, mas eu acho que isso é algo que a gente constrói, né? De repente, eu trabalhei em algum processo com o Dr. Danilo, o Dr. Danilo comentou alguma coisa para ele, ou ele viu alguma reportagem, a gente falando, e se identificou e achou interessante. Então, assim, você vê como essa imagem que a gente constrói é importante, porque se ele falou isso pro meu pai, talvez ele fale para alguma outra pessoa também, e isso pode ter algum reflexo em termos né, na nossa vida profissional aí, e na vida pessoal também. É bacana pra gente, né, ter esse reconhecimento. De alguma forma, ele tem essa visão boa da gente. Então, isso é importante pra gente também, né? A gente se sente bem, ver que tá num caminho certo aí. Tem uma frase, Aldo, que eu peguei pra mim, é uma frase que eu acho muito legal e eu realmente até brinco, né? Eu falo, vou tatuar essa frase. Eu falo o seguinte, qual é e ela é bem reflexiva no meu ponto de vista, né? Qual é a história que você conta da sua história? Então há a possibilidade de você escolher como você vai contar a sua história. Por exemplo, e aí tá dentro do que você falou. Eu vou lá e eu mostro que eu tô num congresso. Eu vou lá e eu mostro que eu tô na OAB. Eu vou lá e mostro que saiu um artigo. Eu tô contando a história da minha história, entende? Então eu começo a contar a minha história. Então qual é a história que você aí em casa tá contando para as pessoas da sua história? Porque elas estão absorvendo alguma coisa em relação a você. Quer você queira, quer não. Então é importante você mostrar que é combativo, né? Que realmente é autoridade na área, no direito previdenciário. Se mostrar, já falei algumas vezes aqui em outros episódios, né? Às vezes o seu vizinho não sabe que você é advogado. E, poxa, é preocupante, assim, né? Será que você está se divulgando mesmo, né? Então, para que você cresça, é importante aparecer. Tem um advogado que nós entrevistamos aqui, o doutor Eduardo, ele fala isso, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? É um termo bastante antigo, mas bastante atual também. Né? Você precisa, ainda mais hoje, com as redes sociais. E você falou uma coisa, desculpa, você falou uma coisa interessante, muito advogado mostrando aí sucesso, né? É isso que eu ia falar. E um monte de... Mas assim, pessoal, isso é palco, não é bastidor. Aliás, vejam, o Prevcast aqui, o que a gente quer falar é dos bastidores do direito previdenciário, né? O palco é o que... assim, ninguém vai mostrar conta bancária zerada lá no Instagram, ninguém vai mostrar, né? Você vai mostrar um faturamento lá de 1 milhão, mas no final das contas, quando você vai ver, tem 950 mil de custo, né? Então, será que realmente tá faturando 1 milhão? Mas faturar é uma coisa, né? Qual é o custo dessa operação? Então, tem que tomar alguns cuidados, Isso, eu acho que, assim, essa parte política me ensinou que, infelizmente, às vezes, a gente precisa mostrar algumas coisas. E tem coisas que são polêmicas, né? Você mostrar, como, por exemplo, vamos supor, você junta um pessoal, faz uma doação angaria alimentos, isso tudo é super polêmico. Mas, assim, eu acho que algumas coisas na política eu aprendi que você tem que mostrar, né? É claro que você tem que ter ética, tomar cuidado, tem coisa que também fica forçado, e é o que o que você falou, você tem que ter trabalho para mostrar. Não adianta eu querer mostrar lá alguma coisa que eu não tenho, eu querer mostrar o que eu não sou. Eu acho que essa é a pior coisa, você querer forçar uma situação, né? Então, você precisa, antes de tudo, se dedicar, ganhar o seu espaço, ir caminhando aos poucos, um degrauzinho de cada vez, para você mostrar todo o trabalho, né? Não adianta você querer mostrar algo que você não é, algo que você não tem. Então, por mais que a gente seja uma formiguinha, né? A gente tem uma atuação aqui e ali, e isso tem que ser mostrado. A pior coisa que existe é você querer mostrar e só que você não fez. Não ter conteúdo. Né? Você não ter conteúdo, você não ter aquela base, né, que você construiu. Então, né, o doutor Danilo estudou, se dedicou, trabalhou no seu escritório, fez isso, fez congresso, participa da comissão aqui, faz isso, faz... O doutor Danilo criou uma base e ele agora pode mostrar isso. Não é mostrar para se aparecer, para querer fazer inveja para os outros, é mostrar um trabalho, né, porque é o que você é,
Uhum. Não, eu tô mostrando o que eu sou, o que a gente é, né? E se isso tiver algum reflexo, se as pessoas julgarem que isso é interessante, que eu posso ser um profissional interessante para me contratarem ou para indicarem, ótimo. Se não, né? Aí vai de como as pessoas vão reagir ao que você mostra, ao que você produz. E eu achei interessante essa frase que você falou. Boa. É isso mesmo, a gente escolhe o que faz, né? Claro que a gente tem, pô, além de participar da comissão, a gente toma um café, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Tudo importa o que você mostra também, né? Você tem que ter esse cuidado para passar uma imagem do que realmente é interessante para as pessoas verem, né? Você falou das redes sociais, né? Que você começa também a se apresentar nas redes sociais e muitas pessoas têm medo de aparecer nas redes sociais. Eu tive esse medo no início, hoje eu já apareço bastante, assim, tem o Instagram da Advocacia Schettini, no meu eu apareço pouquíssimo, assim, mas no da Advocacia Schettini eu realmente apareço bastante porque lá eu falo com o meu público. Aliás, uma coisa interessante também é você pensar quem você vai falar. Por exemplo, você vai no Instagram da minha empresa, da Schettini, não interessa muito a advogado, sabe? Porque todo o conteúdo ele está estrategicamente pensado para comunicar com um tipo de persona. Esse podcast, por exemplo, ele não tem nada a ver para aquele público, porque ele está exatamente voltado para falar com o advogado previdenciarista. Então você precisa pensar que tipo de público que você comunica, né? Mas antes ainda de pensar sobre isso, você tem aquele medo de colocar as caras nas redes sociais. Dizem que as pessoas às vezes têm, não sei se tem uma pesquisa, mas que mostra que as pessoas têm mais medo da exposição, do ridículo, do que da própria morte, né? Você teve esse medo no início de colocar o rosto nas redes sociais, de aparecer, de se mostrar? Como é que foi isso? Foi bem tranquilo? Foi natural. Natural. Eu sempre, desde quando surgiu isso aí, uma coisa de um pouco mais de 10 anos, imagino mais ou menos uns 12 anos, Facebook, quando ele saiu ali, eu sempre gostei. E foi algo natural. Eu tava com meus amigos, antes era algo mais assim, voltado para recreação, né? Uhum. Então, eu sempre postava uma foto com os meus amigos. Minha mãe tinha um restaurante, sempre foi, sabe, natural. Eu gostava de divulgar as coisas que aconteciam lá. Foi caminhando natural. E depois, a gente também, a advocacia. Então, assim, eu acho muito bacana essa estratégia que você tem, porque eu acho que é um pouco... você tá num patamar acima do meu, é um pouco mais profissional. O meu Instagram, ele é geral. Então, eu posto coisas da minha vida pessoal, que eu gosto também. Eu gosto de postar. Ontem foi aniversário do nosso cachorrinho. Postei uma foto minha e da Lília com o cachorrinho. Foi aniversário ontem da cidade. Eu fui, gravei um vídeo e falei sobre o aniversário da cidade. Se sair, eu quero... né, saiu essa questão da revisão da vida toda, da suspensão dos processos pelo Alexandre de Moraes, vou gravar um vídeo e vou jogar lá. Então, assim, o meu conteúdo é muito variado e o meu público é muito variado também. É claro que, de um modo geral, são pessoas que têm uma conexão comigo. Seja amigo, seja alguém que tenha uma atuação profissional na parte política, ou na parte da advocacia, ou cliente. Então, eu tenho ali um balaio de gato. Eu tenho todo mundo ali, familiar, amigo, cliente, advogados, políticos, tá todo mundo junto ali. Eu pensei em seguir esse caminho, que eu acho que até talvez um caminho mais profissional, mas eu acho que para mim acabou, como eu também tenho várias esferas de atuação, acabou ficando mais fácil eu concentrar tudo ali. Que é uma estratégia também. Eu acho que é bacana também, porque às vezes as pessoas gostam de ver esse lado da pessoa, né? Às vezes o cliente, pô, que legal, você tem esse cachorrinho, eu também tenho o meu cachorrinho, e você acaba às vezes criando Um laço mais forte. um laço mais forte, justamente, você cria esse laço. Aí vai da exposição que você quer. Tem gente que é mais reservada, né? Eu mesmo, principalmente depois da política, minha vida é meio que escancarada ali. E isso, para mim, eu não vejo grandes problemas, né? Mas aí vai realmente de como a pessoa se sente confortável. Para mim, é bem tranquilo isso. Às vezes as pessoas chegam, pô, você foi passar o fim de semana lá em Águas de Lindóia, né? Pô, que legal. Eu acho legal, daí eu já tenho um assunto para conversar com a pessoa, a gente já abre algumas portas na comunicação.
eu não vejo problema, mas eu conheço muita gente que é mais reservada, gente que não quer mostrar a esposa, os filhos, quer manter a vida pessoal um pouco mais reservada. Eu acho plenamente compreensível, né? Tá aí, ó. Como é que aconteceu com a gente, né? Eu tenho o meu Instagram, e meu Instagram eu movimentava pouquíssimo. Agora eu tô movimentando um pouquinho mais. Ele tem aumentado, mas ele tava parado, assim. E na época que a gente começou a trabalhar essa parte de marketing da nossa advocacia, meu diretor de marketing, ele falou pra mim, ele falou, cara, ó, você precisa colocar. Eu falei, não vou colocar isso aqui no meu Instagram e tal. E eu fiquei um pouco resistente. E ele falou, então vamos separar, vamos criar o da empresa. Mas qual que era o problema? E o Dr. Al tocou num ponto aqui interessante. As pessoas, elas se conectam a pessoas, não a marca, né? E era uma das coisas que ele falou, então, ó, você tem que pôr seu rosto. Eu falei, não, tem os sócios, tem os outros advogados, eu vou ficar me expondo aqui, parece que eu tô num exibicionismo. Ele falou, cara, isso é estratégia de marketing. Você pode achar que não é, mas é assim que funciona. As pessoas se conectam a pessoas. Então, se você colocar o seu rosto aqui, ou de um dos sócios, cara, mas põe o rosto de alguém, porque precisa se conectar com pessoas. E aí lá eu apareço, né? Apareço bem por conta dessa estratégia dele de marketing, né? De realmente ter a pessoa. E aí nesse contexto eu vou apresentando a empresa, né? Eu vou apresentando o serviço, a empresa, resultados. Então a gente trabalha um pouco disso. Tem dado certo, tem dado certo. E aí o meu eu deixei de lado, né? O meu eu deixei de lado. Agora eu começo a movimentar um pouquinho mais, até por conta aqui do próprio Prevcast, né? Então aí eu falo pro pessoal, aliás, sigam lá, Danilo Schettini. E vai aparecer, acho que o meu diretor aqui já deve ter colocado em algum lugar, ou vai colocar, que ele é o cara. Sigam também o Dr. Aldo. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é aldo.simeonato. Aldo.simeonato, legal. Encontrem lá, Dr. Aldo. Vocês vão ver lá que é realmente um cara fera e, como ele falou, ele tá em todas essas frentes aí. Uma outra problemática, Dr. Aldo, que acontece bastante, e os advogados são muito críticos em relação a isso. Aliás, o projeto desse podcast começou mais ou menos nessa ideia, em relação aos benefícios por incapacidade, né? Eu comecei aqui com um perito judicial ortopedista, o Dr. Jonas, começou comigo aqui o podcast. E as perícias, ela realmente, de alguma forma, é meio que calcanhar de Aquiles do advogado, né? O advogado se depara com aquele cidadão que está ali realmente em uma aflição, né? Precisando do benefício por incapacidade, e geralmente não dá muito certo na perícia ali. E o cliente fica sem entender, o advogado muitas vezes também fica sem entender. Você tem feito bastante benefício por incapacidade, tem percebido aí ou se revoltado com laudos negativos, tem pensado em alguma estratégia para superar isso, para resolver, para se destacar aí nessas questões? Olha, eu vejo o papel do advogado essencial, né? Porque a gente acaba sendo o primeiro juiz, o primeiro perito da causa. Então, quanto mais especializado a gente tendo um conhecimento em termos de documentação médica, exames, laudos, relatórios, CID, a gente pode orientar o cliente a obter uma documentação que aumente a probabilidade de êxito. Né? Claro que não é a gente não é o perito, não é o juiz. Mas o advogado, ele tem um papel essencial. Quantas vezes eu não dispensei cliente porque eu achava que não era suficiente, né? Às vezes o cara até tinha um probleminha, mas não era o suficiente para torná-lo incapacitado para o trabalho, o suficiente para conceder um benefício, né? Então, a gente tem que ser crítico, não adianta a gente querer pegar qualquer cliente, porque a gente vai... é o nosso nome também. Então, os peritos, os juízes vão ver, pô, o Aldo mandou um caso aqui que não tem a menor condição, né? Isso acaba arranhando um pouco a credibilidade que você tem. Então, você tem que ser bem crítico nesse ponto, analisar muito. Mas às vezes o cliente vem com uma documentação muito ruim. Poxa, eu oriento, deixo tudo consignado por escrito, como precisa vir essa documentação, peço para ele retornar ao médico e pedir para o médico fazer a documentação nesse sentido. É claro que o médico só vai fazer se também tiver, mesmo de acordo com o que. A gente não pede nada que seja fora da realidade. Realmente o senhor tem esse problema, pede que o médico conste isso. A incapacidade ela é o quê? É permanente, quando que deve ser reavaliado. Então, eu acho que o advogado tem esse papel essencial.
Não adianta você pegar qualquer um, tô com dor nas costas, tá bom, vamos lá, bum, já entra. Vai perder. Né? E aí você vai para o judiciário, o juiz vai ver, o perito vai ver, sua imagem vai ficar arranhada. Então, quanto mais você trabalha a documentação para deixá-la redondinha, se o INSS for negado, a gente sabe que isso, a chance é grande mesmo. A gente até prepara o cliente. É normal, a chance é pequena aqui de conseguir, fica tranquilo. Saindo a decisão, a gente vai para o judiciário e a gente vai trabalhar para conseguir, né? Se possível, assistente técnico. Você tem que fazer uma advocacia de excelência, né? Se já trabalhando com excelência é difícil, você imagina fazendo nas coxas, né? Então tem que fazer algo sério, algo pautado no conhecimento, na técnica, para aumentar a probabilidade de conseguir êxito. Você tocou num ponto interessante que eu entrevistei aqui, tiveram 2 médicos peritos, Dr. Elcio Rodrigues, ele é perito do GEF, ele é cardiologista, e o Dr. Richard Rigolino, ele foi perito do GEF, hoje ele já não é mais, ele é do IMESC, se não me engano, e ele é psiquiatra. E ambos falam, né, assim como o Jonas também, que é ortopedista, médico perito do GEF, eles falam o seguinte, que a avaliação deles é uma avaliação muito objetiva, né? Então, assim, essa objetividade que eles dizem está ligada à comprovação não só física, mas também documental, né? Então, o Jonas, aliás, ele traz uma reflexão interessante. Os primeiros episódios ele deve falar sobre isso. Que o exame físico, para ele, Jonas, perito, ortopedista, o exame físico está para ele como a Constituição está para nós na pirâmide de Kelsey. Olha. Então, tipo, é a coisa mais importante, né, o exame físico. Mas ele precisa de documentação. Por exemplo, às vezes o advogado fica revoltado com a fixação de início de incapacidade na data da perícia. Aí fala, mas por quê? Ele fala, cara, eu não tenho elementos objetivos, eu até imagino que realmente isso aqui é no passado, mas eu enquanto perito médico, eu preciso me calcar em elementos objetivos. Então eu preciso mostrar, tem um documento que mostra de forma clara a situação que está apontada. Então é importante, o papel do advogado, acho que nesse caso é exatamente isso, né? É realmente ajudar o cliente a preparar essa documentação para fazer. E aí você falou uma outra coisa que conecta isso. O juizado... tem a questão do jus postulandi, né? Que o juizado, às vezes, o pessoal pode ir no juizado sem advogado. Cara, isso é uma loucura. Como é que você manda um cidadão? Ele precisa do advogado, não tem jeito. Porque você manda, como você falou, é a última esperança, o advogado. Porque, assim, com todo respeito, o juizado, ele tá lá à disposição, a pessoa pode utilizar o jus postulandi, mas eu acho um erro danado, assim. Porque eu até brinco, né? O pessoal fala, cara, é igual eu querer jogar bola com o Neymar e eu não sou profissional daquilo. Lá você vai se deparar com um procurador, que o cara é profissional, sabe? São profissionais que estão ali, o cidadão não sabe nem qual que é o próximo andamento do processo. Como é que você vai deixar ele acompanhar um processo num jus postulante, no caso, por exemplo, de um benefício por incapacidade, que ele mal sabe a documentação que tem que levar, se é suficiente ou não para ele fazer prova. Então, assim, e aí depois faz o que você falou, o trânsito em julgado, o cara perdeu, matou o direito dele. Quer dizer, o Estado entregou realmente justiça, o Estado pacificou o conflito, né? Pacifica o conflito, mas não resolve entregando justiça aí, né? Xandão, vou aproveitar a câmera lá agora, hein? Você que procura um benefício, você que não é advogado, um conselho de amigo, não tô querendo puxar sardinha para mim. Procure um advogado especialista na área previdenciária para te auxiliar. Se você está buscando um benefício, esse benefício foi negado pelo INSS, ou mesmo antes de entrar, procura um advogado, ele vai te auxiliar, ele vai separar a documentação, vai te instruir, pedir para você retornar ao médico para pegar a documentação necessária, a documentação que preencha os requisitos necessários, tem diversos requisitos, né? Então procure, geralmente os advogados previdenciaristas trabalham com base no êxito, né? Então você não vai ter que pagar, muitas vezes, na maioria das vezes você não vai ter que pagar nada na hora, você só vai pagar se for conquistado o benefício, seja no INSS ou na Justiça, mas faça isso, porque é algo que vai fazer a diferença na sua vida e é o que diferencia entre conquistar o benefício ou não, né, doutor? Sim. Então, às vezes as pessoas não veem com bons olhos, eu vou ter que pagar o percentual do advogado. O advogado é uma pessoa especializada
para te auxiliar nesse sentido, né? Então, a gente falou do exemplo do juizado. Eu, particularmente, acho um absurdo permitir que um cidadão vá sentar acompanhado de um advogado no juizado. Eu acho isso um absurdo, porque o advogado, ele te dá a base necessária para você estar bem representado e apresentar a documentação necessária, e ele vai focar no que é essencial, no que é exigido, né? E isso vai fazer a diferença entre uma concessão ou não. É por isso que eu concordo mesmo, doutor. Eu acho um absurdo não permitir que o cidadão entre num juizado desacompanhado de um advogado. E depois ele não apresenta a documentação certa, vai precluir, vai transitar em julgado, vai acabar a chance vai minar essa chance dele ter um direito reconhecido, né? Eu acho que isso é muito importante. As pessoas têm que ter consciência disso. O advogado não é um percentual que você vai pagar depois, é um investimento. Sem dúvida. Porque sem o advogado, a chance de você ter alguma coisa, de você não conquistar benefício é muito grande. Ou de talvez não conseguir aquilo que é adequado para você. Isso acontece muito, por exemplo, em relação às aposentadorias. A pessoa vai lá e fala, vou dar entrada na minha aposentadoria, vai lá, aposenta. Vou te contar uma coisa que aconteceu com o tio do meu sócio, doutor Eduardo. O tio do meu sócio, ele era aposentado, estava feliz, ganhava acho que uns R$2.000 mais ou menos de aposentadoria. E estava tranquilo, aposentou, aposentou tal. O Eduardo pediu para ele vir falar comigo, né? Falou, conversa com o Danilo lá, o Danilo faz previdenciário, vê se dá para fazer revisão. O tio dele, meio relutante, ainda trabalhava. É um senhor de 70 e poucos anos, e trabalhava ainda registrado, vários anos continuou trabalhando. E aí, beleza. Olhei o caso dele e falei, cara, aqui tem revisão, tá louco? Concederam uma aposentadoria comum, esse cara tinha direito a aposentadoria especial. Fator previdenciário arrebentou lá. Aí eu falei, tá bom. Entrei com pedido de revisão dele. O benefício dele aumentou para 4.000 e pouco. 4.000 e pouco. Demorou, né? Tinha bastante atrasado lá para poder discutir por conta de pedido administrativo. Deu quase R$200.000 de atrasado. Ele olhou assim e falou, não é possível. A vida inteira eu tava com essa aposentadoria errada. Ele já estava feliz com os dois. O benefício dele passou de R$4.000 e pegou um atrasado realmente bem interessante. Então, assim, isso acontece aos montes. As pessoas vão lá, dão entrada, não conhece do direito previdenciário, acha que só a concessão já é suficiente. Agradece, como se fosse um favor pago pelo Estado. É interessante, cidadão. Eu estava conversando na verdade, estava num evento com a professora Maura ontem, né? Era um evento do grupo de estudos, e aí tinha uma moça, uma menina do Pará, e ela contando a realidade do Pará. Pessoas de 60, 65 anos que sequer tiraram o CPF, que sequer tem documento pessoal. As pessoas trabalham lá nas fazendas, sabe? E vivem a vida ali no meio rural, e uma realidade muito diferente. Então, enfim, são... Não, você tocou em alguns pontos importantes. Primeiro, uma questão cultural. As pessoas, muitas vezes, elas acham que é um favor receberem o benefício, né? Olha, eu consegui uma aposentadoria por idade aqui no salário mínimo. Puxa, que legal. Não é um favor. Mesmo para aposentadoria por idade, não basta a sua idade. Você tem que ter um tempo de contribuição, tem que preencher a carência. Então, você verteu contribuições que te autorizam a ter esse direito. Ninguém está te fazendo um favor, né? E muitas vezes as pessoas veem como um favor o que é um direito. Então, essa questão é importante. E outro ponto legal que você tocou é essa questão, eu não preciso de advogado, eu entro aqui no meu INSS, já tá dizendo que eu tenho direito, eu vou pedir lá o benefício e tá bom. Consta aqui que eu vou receber R$2.000. Só que o cara vai atrás de você e vê que ele teria direito ao dobro mais do que o dobro do que ele recebia. Então, é bacana. Você sabe que essa semana eu tive um exemplo legal disso também. Teve um cliente que me procurou e ele me apresentou a documentação, já tinha o direito mesmo no meu INSS. E eu vi que tinha alguns períodos de contribuições que não foram reconhecidos, que daria para aumentar o que estava previsto ali, né? Então aí a gente fez o acerto, tudo, deu entrada e realmente deu um valor acima do que ele estava esperando. Eu achei que ele ficou mais ou menos assim, não tão satisfeito, né? Eu tinha achado.
Mas aí na semana passada me procurou um cliente e falou, pô, ó, quem me indicou foi aquele fulano, que ele falou que você deu um jeito de melhorar a aposentadoria dele e ele tá todo feliz que tá recebendo um valor acima do que ele achava que ia receber. Então, você vê, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Indicação. E o feedback veio através, porque o cara era meio torrão, assim, né? E o feedback veio através dessa indicação. Que legal. O cara realmente... E, Danilo, não tem coisa melhor do que fazer a diferença na vida das pessoas. Sem dúvida. Não tem satisfação maior do que isso, né? Isso é algo que traz um engrandecimento pessoal muito grande aí pra gente. Doutor Aldo, estamos chegando, infelizmente, na nossa etapa final aqui. Como passa rápido o tempo. Não passa muito rápido? Eu achei que tinha meia hora de programa. Cara, parece que tem tanto assunto ainda para conversar, bastante coisa, mas muito, muito legal mesmo, muito legal. Eu queria que você passasse aí para o advogado que está começando no direito previdenciário, desse para ele alguma dica. Então, a gente tem bastante advogado aí que está iniciando no direito previdenciário. O que você indicaria para ele, né? Quais cuidados ele deve tomar, que caminho ele deve seguir, o que ele deve pensar para conseguir aí alcançar o sucesso aí dentro do direito previdenciário? Para você ser um advogado previdenciarista, você tem que ter uma visão humana e social acima da média. Então, não adianta. Se a pessoa tiver essa visão mercantilista, ver o dinheiro, colocar o dinheiro à frente de tudo, procura outra especialização. Agora, se a pessoa tem dentro dela essa parte social, essa parte humana e traz uma satisfação, fazer a diferença na vida das pessoas, é meio caminho andado. A partir daí, não desista. Não desista. As coisas não acontecem do dia para a noite. A gente vive uma sociedade muito imediatista, como a gente já mencionou durante o podcast. Sociedade imediatista demanda tudo para ontem. Então, tenha paciência e fé e trabalho. Paciência, fé e trabalho. É isso que você precisa. Se você acredita no que você está fazendo, se você se dedica, pode demorar um pouquinho, mas o resultado vai chegar, né? Se dedica mesmo. Demanda muito tempo, demanda muito estudo, demanda trabalho, mas mais cedo ou mais tarde você vai chegar lá e vai viver de algo que te traz uma satisfação pessoal muito grande. Então, eu acho que são esses pilares que vão sustentar aí o começo da advocacia. Tenha paciência, né? Às vezes a gente... E é o nosso sustento, então às vezes a gente precisa mesmo para ontem das coisas. Mas tenta se segurar, investir, porque o retorno vem. Mais cedo ou mais tarde ele vem. O reconhecimento da sociedade e das pessoas pelo trabalho bem feito e dedicado vem, né? E vale a pena. A gente tem muito orgulho, né, de atuar nessa área, de fazer a diferença na vida das pessoas e de estar aí lutando, sendo a última instância mesmo do cidadão. Você fala dessa questão da insistência, né? Tem um cliente meu que saiu agora esse ano o precatório dele. É um cliente que eu fui olhar e falei, mentira, não é possível. É um cliente de 2008. Imagina se eu tivesse dependendo desse processo para tocar a advocacia, eu tava ferrado. 2008, processo saiu agora, precatório. Mas ele me mandou uma mensagem, na verdade ele mandou na recepção do escritório, falou, pede para falar lá pro Dr. Danilo, muito obrigado, tal, não sei o que, eu fui super feliz. Eu falei, pô, e é um cliente antigo e tal, indicou bastante, falei, vou ligar para ele, né? Dar uma ligadinha para ele lá, e liguei para ele e tal, falei, seu Antônio, tudo bem e tal? Ô, Dr. Danilo, você foi uma bênção na nossa vida. E assim, aí ele tava com a esposa, o Dr. Danilo, sabe? Tipo, muito feliz. E é o que você falou, você faz a diferença para a vida das pessoas. A gratidão do seu Antônio, mesmo depois de muitos anos, né? Porque é difícil, chega a ser constrangedor pra gente falar, cara, como é que eu tô há 15 anos com o processo? Isso não é normal, isso. E financeiramente, né? Se você for dividir o valor que você recebeu, você vê que não, né, por mês não vai dar um valor tão grande, a quantidade de anos que você está trabalhando nesse processo. Coincidentemente, eu também tive um processo de 2008 que saiu recentemente e também Dona Cleide ficou feliz pra caramba
e muito grata. Isso é algo que realmente vale muito a pena. Mas você vê, às vezes as pessoas falam, olha, ele recebeu um precatório aí de 200, 300 mil reais. Vê quantos anos você trabalhou nesse processo, você investiu o seu tempo, você não recebeu nada, né? As pessoas só veem às vezes quando sai. Elas não veem o trabalho, né, que você teve para chegar até lá. Isso é muito importante. Eu acho que o advogado previdenciarista ele é uma espécie de super-herói. É verdade. Somos super-heróis. Boa, bem observado. Somos. Venham fazer parte da nossa Liga da Justiça. Legal, hein? Fazer essa chamada. Boa, temos superpoderes. Superpoderes. Bacana, gente. Ó, muito legal, doutor Aldo. Realmente é um cara incrível. Deu um papo muito, muito gostoso. Que prazer conhecer o doutor. Não tinha visto o doutor pessoalmente ainda, a gente não tinha se encontrado aí. Mas realmente foi um prazer muito legal ter o doutor aqui. Foi uma honra poder entrevistá-lo, poder absorver um pouquinho aí da sua experiência, entender realmente que é um cara extremamente dedicado. Obrigado mesmo. Pedir para vocês que compartilhem aí depois esse episódio, que comenta o que vocês acharam, usa o nosso saque aqui, tá bom? Comenta o que vocês acharam, é importante o feedback de vocês. E também compartilhem nos grupos de WhatsApp. Importantes previdenciaristas terem acesso a esse conteúdo e as importantes dicas dadas aí pelo Dr. Aldo. Dr. Aldo, muito obrigado mesmo. Doutor, eu que agradeço. É um podcast especializado em direito previdenciário voltado para os advogados previdenciaristas, e eu estar aqui me deixa realmente muito orgulhoso e muito honrado. Foi um bate-papo excelente. Eu cresci muito te ouvindo aqui, consegui também informações que eu vou levar para a minha vida, valiosas, da sua experiência, da sua vida profissional. Muito obrigado pelo convite, me honrou muito. Eu acho que a gente tem essa união, é muito importante. Esse seu trabalho é muito importante para a advocacia previdenciária, de unir a advocacia previdenciária e promover o engrandecimento dos profissionais que atuam na área. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela honra, conta sempre com a gente aí. Obrigado, pessoal. Vem fazer parte do Previcast. Valeu!